Olá, eu sou o Ademir Santos, seja bem-vindo ao canal Trânsito na Prática e hoje eu vou iniciar esse vídeo com uma frase que muitos dos meus alunos já ouviram eu mencionar em alguns dos meus cursos. Princípios são inegociáveis. E por que eu estou começando esse vídeo dessa forma? Essa frase, na verdade, eu não aprendi em nenhum curso, não aprendi com nenhuma pessoa aí fora na minha vida profissional, mas sim, eu aprendi a cada ano de vida meu, na minha criação com os meus pais que me ensinaram muita coisa e hoje eu sou o que sou por conta da criação dos meus pais. E uma das coisas que eu dou muito valor e acredito são nos princípios, aquilo que traz a nossa essência. E esse é o tema de hoje para o nosso canal Trânsito na Prática. O nosso vídeo de hoje vai ser sobre princípios inseridos no CTB. Em cima dessa questão de princípios inseridos no CTB, é muito importante que você entenda que são regras, princípios são regras que expressam aí as bases, os fundamentos de uma determinada norma, de um determinado ramo do direito. Esses princípios, eles trazem parâmetros que nós devemos seguir. É o espírito da norma, é aquilo que a norma nasceu para fazer, tá? E é muito importante que você conheça esses princípios. Por quê? Se você conhecer os princípios, você vai entender o porquê da norma, o porquê de muitas questões que essa norma, esse ramo do direito traz. E no direito de trânsito, muito se fala nos princípios aplicados no direito administrativo, no processo administrativo de trânsito, aqueles conhecidos e esculpidos no artigo 37 da nossa Constituição Federal, mas pouco se fala dos princípios inseridos no próprio Código de Trânsito Brasileiro, que são importantíssimos. E é muito claro nesses três princípios que nós vamos lidar hoje, nós vamos compreender na data de hoje, que tanto o órgão de trânsito quanto o condutor deve respeitar algumas situações. É nesse contexto que nós vamos iniciar então conhecendo os três princípios inseridos no CTB para entender qual é a finalidade verdadeira, o fundamento, o espírito do Código de Trânsito Brasileiro. Tá ok? Então vamos lá. Primeiro princípio inserido no Código de Trânsito Brasileiro é o princípio da universalidade do direito ao trânsito seguro. E ele está lá no artigo 1º do Código de Trânsito Brasileiro. E aí faço até um parênteses aqui, que os primeiros artigos do CTB, quase nenhum advogado, quase nenhum defensor dá valor, corre atrás para ler, para estudar, e ali há informações riquíssimas que você pode utilizar na base dos seus recursos, das suas defesas e das suas ações judiciais. Recentemente, teve um aluno que trouxe aí uma sentença maravilhosa, trazendo ali as bases do Sistema Nacional de Trânsito, o porquê, a essência do SNT, e ele conseguiu anular um processo de suspensão, trazendo esses princípios à tona. Então é muito importante que você estude esses artigos. E os princípios inseridos no CTB estão todos no artigo 1º, nos seus parágrafos. E nós vamos ver o primeiro, então, princípio da universalidade do direito ao trânsito seguro, que está lá no artigo 1º, parágrafo 2º do CTB. Vamos dar uma lida? Artigo 1º, parágrafo 2º. O trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. Então veja que no artigo 1º, parágrafo 2º do CTB, ele fala que o trânsito em condições seguras é um direito de todos, mas é dever de quem? Dos órgãos e entidades de trânsito. E aí, nesse sentido, interpretando o artigo 1º, parágrafo 2º sozinho, dá uma impressão que um trânsito seguro, então, é responsabilidade única e exclusiva do órgão de trânsito.
mas na verdade há todo um contexto aí por trás, porque senão não seria um princípio universal. Eu iniciei dizendo que o princípio é da universalidade ao direito, do direito ao trânsito seguro. Então, se é um direito de todos, mas um dever unilateral ali do órgão de trânsito, não seria universal. E da onde vem a universalidade? Até determinado momento, a universalidade ela vinha meio que de forma implícita. Por quê? Porque a segurança viária ela estava meio que ali de forma implícita no artigo 144 da Constituição Federal. Artigo 144 da Constituição trata de segurança pública. E aí os estudiosos do ramo entenderam que segurança viária estava de forma implícita ali dentro da segurança pública. Porém, o legislador ele alterou o texto constitucional através da emenda constitucional 82, incluindo um parágrafo específico no artigo 144, trazendo a segurança viária. Então vamos ver na tela o texto do artigo 144 para começar a entender sobre isso. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Então veja no caput do artigo 144 da Constituição que segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Como a segurança viária foi incluída lá no parágrafo 10 desse artigo, então entende-se que segurança viária é direito e responsabilidade de todos. Por isso que foi então instituído o princípio da universalidade do direito ao trânsito seguro. Trânsito seguro é um direito e responsabilidade de todos. Compete ao órgão, dentro da sua competência e da sua circunscrição, exercer todas as suas funções com a finalidade de dar um trânsito seguro para o condutor. Compete ao condutor conduzir o seu veículo de forma correta, agir de acordo com as normas, para que ele também faça um trânsito seguro. Então, é uma colaboração mútua, tanto da administração quanto do cidadão, para que ambos contribuam para um trânsito seguro. Dando sequência, então, no princípio da universalidade ao direito, do direito ao trânsito seguro, vamos ler agora o parágrafo 10 do artigo 144, que inclusive foi trazido pela emenda constitucional 82 de 2014. Na tela você vai ver. A segurança viária, exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio nas vias públicas. Inciso 1. Compreende a educação, engenharia e fiscalização de trânsito, além de outras atividades previstas em lei, que assegurem ao cidadão o direito à mobilidade urbana eficiente. E aí entenda assim, o artigo 144, parágrafo 10, inciso 1 da Constituição, ele fala sobre a quem compreende, o que compreende a segurança viária. E a segurança viária, então, ficou estabelecido que compreende educação, engenharia e fiscalização. E essa, na verdade, é uma base muito sólida que nós chamamos de triângulo do trânsito, os 3 pilares do trânsito, que compõem aí toda essa questão da segurança. Então, o triângulo dos 3 Es, o triângulo dos 3 Es, ele traz lá a educação, a engenharia, e aí você vai falar, pô, mas você não falou lá fiscalização? O triângulo dos 3 Es ficou conhecido por fiscalização, engenharia, educação, engenharia e esforço legal, que na verdade é sinônimo de fiscalização. Então, o triângulo dos 3 Es, que traz aí quais são os temas que compreendem a segurança viária, tá ok? Além disso, o inciso 2 desse parágrafo 10, ele fala a quem compete. E aí compete no âmbito dos estados, Distrito Federal e dos municípios aos órgãos e seus agentes,
tá? E estruturados, inclusive, em carreira. Então, o inciso 2, ele é muito importante para toda uma elaboração de uma tese que nós criamos aqui em São Paulo, por exemplo, na discussão de incompetência de um determinado agente de trânsito. Então, a competência legal de um agente de trânsito foi discutida com base inicial nessa previsão constitucional, artigo 144, parágrafo 10, inciso 2. Porque a segurança viária, que trata-se então de educação, engenharia e fiscalização, quem fiscaliza o trânsito no Brasil? O agente de trânsito, não é isso? E aí compete aos órgãos e seus agentes estruturados em carreira, tá ok? E aí, nesse sentido, é muito importante que você tenha essa base muito sólida. E o inciso 2, ele trata dessa forma da competência legal do agente de trânsito, que deve ser estruturado em carreira. Nós lidamos com esse tema específico da legalidade, da competência legal do agente de trânsito, no vídeo com o tema como discutir a nulidade de um auto de infração preenchido corretamente. Justamente porque muitas vezes o auto de infração é preenchido de forma exemplar, mas a pessoa que preencheu não tem a competência legal para estar naquele cargo. Seja porque ele não prestou um concurso público naquela função específica, seja porque ele foi terceirizado, seja porque ele não foi nomeado por uma portaria correta, enfim, uma série, com a falta de convênio, e aí há uma série de fatores que nós discutimos em um outro vídeo, que é importante que você visualize lá. Dentro do princípio da universalidade do direito ao trânsito seguro, é importante que você entenda que o artigo 1º, parágrafo 2º do CTB traz essa questão e nós temos que analisar em conjunto com artigo 144, parágrafo 10, incisos 1 e 2 da Constituição Federal, tá ok? Vamos partir então para o próximo princípio, o segundo princípio inserido no CTB, que é o princípio da responsabilização objetiva dos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito. E aí, para tratarmos desse tema, é importante que você leia o artigo 1º, parágrafo 3º do CTB, que está aí na tela para você. Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito ao trânsito seguro. Tá? E aí, então, esse é um dos princípios mais utilizados para nós, defensores do motorista, defensores do condutor, que atuamos com os recursos de multa, suspensão, cassação, inclusive nas ações judiciais. Eu não estou aqui para acusar a administração pública de nada, mas a administração, ela tem lá o seu servidor, que é um ser humano. E o ser humano, muitas vezes, ele falha. Seja por ação, seja por omissão, seja por erro, alguma coisa acontece e há falhas no processo como um todo. E é justamente disso que nós estamos lidando nesse princípio que é tão importante no direito de trânsito. Princípio da responsabilidade objetiva dos órgãos que compõem o SNT, tá ok? Dentro dessa situação, vamos dar um panorama geral aí. Imagine um acidente de trânsito. Vamos falar aí algo que é muito comum hoje, por conta de todos os congestionamentos, a mobilidade para aumentar. Então, um motociclista, por exemplo, que transitando na via com a sua motocicleta, ele acaba se envolvendo em um acidente, não por conduta que ele ocasionou por si só, mas porque tinha lá um buraco na via. É muito comum nós encontrarmos aí buracos
e que não são pequenos, inclusive buracos até bem generosos aí nas vias públicas. E aí, por conta desse buraco na via, a pessoa se acidenta, acaba tendo um prejuízo material com os danos causados no seu veículo, na sua motocicleta, danos materiais também no sentido de medicamentos do acidente e inclusive até danos morais em algumas situações, tá? E aí é impossível da administração pública conseguir controlar, talvez que, vamos até deixar bem claro isso, seria o ideal que a administração conseguisse ter o controle das vias e de todos os buracos que existem, mas é muito difícil. A dinâmica do mundo não ajuda nessa situação, porque a prefeitura vai lá, asfalta a via, depois vem uma outra empresa de água e esgoto, vai lá e acaba fazendo um buraco e não tampou, depois vem uma outra de telefonia, mas enfim, no mínimo, o órgão de trânsito que representa o município, por exemplo, ele tinha que sinalizar esse buraco na via. E aí o buraco está lá sem sinalização, acaba gerando um acidente, tá ok? E aí nesse acidente a responsabilidade é objetiva. O que é a responsabilidade objetiva? É justamente independente do dolo ou da culpa. Responsabilidade objetiva ocorre quando, independente de dolo, ou seja, quando há intenção, ou culpa, quando não há intenção. Então, a responsabilidade objetiva acontece nesse caso, um acidente por um dano causado lá na via por um buraco. Vou dar um outro exemplo, uma rodovia, também com buracos sem sinalização, uma obra que está sendo realizada na via sem a devida sinalização. Qualquer coisa que aconteça acaba sendo responsabilidade do órgão. Imagine melhor, vou dar um outro exemplo ainda. Um acidente de trânsito, a via foi interditada e aí houve um vazamento de combustível, de óleo lá na pista e aí o agente libera, o órgão de trânsito, o servidor, o representante da administração, seja quem for, ele libera a via lá para que os veículos possam circular. E aí, em virtude do óleo na pista, acontece um outro acidente. Isso é comum, muito comum. Talvez não tenha chegado até o seu conhecimento algo do tipo, mas para nós que atuamos na área, constantemente chegam situações desse tipo. Veículos que dá até perda total, capotando por conta desse tipo de acidente. E aí a administração responde por isso, porque ela interditou e ela liberou a via para circulação. Princípio da responsabilidade objetiva do órgão que compõe o SNT. Então ele responde por ação, omissão ou erro. Então, sintetizando a questão do princípio da responsabilidade objetiva dos órgãos, já dei alguns exemplos. Imagine outro exemplo mais simples. Aquela tampa de passagem, aquela tampa de bueiro que fica no meio da via quando se arranca, passa lá um carro lá com o pneu ali, corta o pneu, por exemplo, um buraco na via mais fundo que corta o pneu, dentre outras situações, acidentes com crianças, inclusive envolvendo bicicletas, coisa mais simples do mundo. E o conceito de trânsito é justamente isso. Quando a gente traz o conceito de trânsito que está lá no artigo 1º, parágrafo 1º, é a utilização das vias por pessoas, veículos e animais. Então, pessoas que tropeçam num buraco, qualquer coisa do tipo. Mas vamos trazer isso para o recurso? Vamos trazer isso para o processo administrativo? Imagine um processo administrativo instaurado de forma indevida por conta de uma indicação que foi realizada e o condutor, o órgão de trânsito não efetivou. Então imagine uma infração, uma pessoa suspensa, ela indicou o condutor, o órgão aceitou dentro do prazo essa indicação, ele recebeu, protocolizou, mas não efetuou a indicação do condutor. Esse é um erro que foi cometido pela administração e que gerou um prejuízo para o condutor.
Isso gera uma responsabilidade objetiva do órgão, dentre outras situações que você pode argumentar. Tá ok? E você deve se perguntar, quem eu responsabilizo? O órgão de trânsito ou o agente que cometeu o erro especificamente? O artigo 37 da Constituição, no parágrafo 6º, ele traz lá que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Ou seja, via de regra, você vai responsabilizar o órgão de trânsito, porque o agente que está ali na frente dos trabalhos, ele está ali representando o Estado, representando a administração pública. E aí você tem que acionar, então, a administração pública. E a administração pública, por sua vez, ela vai, através de sindicância, de apuração interna, verificar a responsabilidade do agente. Mas aí cabe uma ação de regresso entre a administração e seus agentes. Entre relação administrado, cidadão e administração pública, essa é a responsabilidade. Tá ok? E agora, partindo para o último princípio, é o princípio da prioridade à defesa da vida, que está previsto lá no artigo 1º, parágrafo 5º do CTB, que você vai ler agora comigo. Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio ambiente. Então entenda que todas as medidas adotadas pela administração pública, pelos órgãos de trânsito, eles sempre vão dar prioridade à defesa da vida. Então, quando eu falo de princípios são inegociáveis, eu comecei o vídeo dessa forma, imagine o seguinte: um veículo em mau estado de conservação, pneu liso, para-brisa trincado, dentre outras situações, acabam gerando medidas administrativas a serem adotadas de recolhimento do veículo, de remoção do veículo para o depósito, numa fiscalização de alcoolemia, um recolhimento da CNH, retenção do veículo e assim por diante. Numa infração de excesso de passageiros, um veículo onde tem lá o excesso de passageiros, entenda-se que se está excesso de passageiros, o passageiro lá que está no excesso, ele não vai ter cinto de segurança. E todas as posturas adotadas, via de regra, na medida administrativa, no momento da fiscalização, elas são em virtude do quê? Da prioridade à defesa da vida. Todo veículo que é removido para o depósito, que é retido por algum motivo, ele tem um porquê dessa situação. Mas esse porquê não pode exceder aos limites da lei. Então é muito importante que você entenda todo esse contexto para argumentar, para dar mais base, ter um fundamento mais sólido nos seus recursos e nas suas defesas. Encerramos aqui então os 3 princípios inseridos no CTB, mas lembre-se de que você que atua no direito administrativo, existem outros princípios a serem tratados no processo administrativo de trânsito. Esses 3 são a essência do Código de Trânsito e, quando possível, utilize-os ao seu favor aí. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Dê o seu like no nosso canal, nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e compartilhe essa informação para toda pessoa que você entender que é relevante aí. Um abraço e até a próxima!